O documento Jovem Pan está no ar e o assunto de hoje é espionagem. Ao longo dos séculos, governos montam sistemas para bisbilhotar a vida dos cidadãos e também espionar informações sigilosas entre nações e tirar benefícios disso. Ladrões cibernéticos. Eles obtêm acesso discretamente às redes e, por sua vez, à propriedade intelectual de uma empresa, pessoa ou governo. A internet possibilitou uma liberdade de expressão nunca antes vista, mas também uma crescente circulação de dados, trazendo riscos à confiabilidade de informações e à privacidade. A cyberespionagem é a prática de obter informações secretas ou confidenciais sem autorização por meio digital. A cada ano, a tecnologia ajuda essa prática de crime cibernético e espiões são recrutados em todo o mundo. Temos como exemplo China e Estados Unidos, que se destacam na intensificação da rivalidade por causa da espionagem. O crime digital é um problema global. Esse tipo de prática evoluiu significativamente e não se trata mais somente de uma ameaça para as empresas e indivíduos, mas a segurança nacional de um país. O crime pode ser cometido contra qualquer governo para conseguir alguma vantagem militar, política, econômica, tecnológica ou social. O mais comum é que a espionagem digital seja feita como parte de um esforço organizado. A espionagem nos dias de hoje é muito mais poderosa que antigamente na Guerra Fria, por exemplo. O que antes o poder maior eram de pessoas espiãs e alguns equipamentos tecnológicos bem rudimentares, hoje também usam-se pessoas como espiãs, mas vão muito mais além. Como, por exemplo, hackear torres de telefonia, celulares de autoridades de alto escalão do governo. Eles usam drones não tripulados que varrem milhares de quilômetros quadrados, chegando ao ponto de invadir carros, já que esses também possuem computadores. A história de crimes digitais data desde os anos de 1960, quando os primeiros registros trataram de manipulação, sabotagem, espionagem e uso ilegal de sistemas computacionais. O que nós observamos nos últimos anos é que a China tem crescido muito na sua questão econômica e que isto tem criado um certo desconforto por parte dos Estados Unidos, que tem buscado aí uma recriação de um clima de Guerra Fria. E é por esta razão que nós temos observado justamente o incremento por parte da China quanto ao gasto militar nos últimos anos. E estes gastos militares têm justamente incluído questões como a espionagem ou o conhecimento daquilo que se passa além das fronteiras chinesas ou até mesmo nos Estados Unidos. E isto tem acontecido por vários mecanismos que podem que são utilizados no processo de reunir informação. Mas não nos esqueçamos, isso não é somente a China que faz. Todos os países que compõem o G7 têm ali um serviço importante de espionagem. A retirada de dados secretos por espiões compromete a competitividade econômica do país, prejudica objetivos estratégicos nacionais e afeta a condução da política exterior. Não há dúvida que uma das coisas fundamentais que o Estado tenta sempre obter com relação ao outro é informação. Afinal, a partir da informação é que se conseguem delinear políticas públicas ou até mesmo política externa com relação àquilo que se pretende alcançar quanto
a um país que está sendo espionado. Então a espionagem é uma coisa antiga, vem de muito tempo em que você utilizava mecanismos para conhecer aquilo que estava acontecendo no outro lugar. É interessante que até mesmo no relato bíblico se vê a questão da espionagem quando você começa a ler a história das primeiras investigações a respeito, por exemplo, da cidade de Jericó. Então é algo antigo, muito antigo, que tem sido utilizado como uma forma de reunir inteligência justamente para determinar os passos que o Estado que está espiando pretende tomar justamente para atingir determinados objetivos quanto à sua agenda interna. O Brasil ocupa a 70ª colocação no Índice de Segurança Cibernética da União Internacional de Telecomunicações, órgão da Organização das Nações Unidas que coordena esforços nesta área. Essa fragilidade faz com que o país seja o segundo no mundo que mais tem sofrido perdas econômicas por causa desses ataques. Não é de hoje que a gente já tem identificado em processos e investigações, né, desse tipo de investigação, na verdade, de espionagem, que as facções criminosas exercem sobre o sistema de segurança pública, né? Seja envolvendo policiais, né, que estão fora das determinações, que passam informações de operações que vão acontecer, como também hoje a nível de tecnologia, onde eles entram ou entravam nas frequências dos rádios das polícias, né, de uma forma de acompanhar as ocorrências. E hoje o que eles fazem é invasão de dispositivo eletrônico, né, sempre de alguma forma chegando ou estando um passo à frente das polícias. Seja através de informante corrupto que passa para os criminosos as investigações e as ocorrências que estão em andamento, seja invadindo o dispositivo eletrônico, utilizando o hacker para, de alguma forma, chegar também antes da operação ou até da prisão da polícia. Este ano, o governo federal promulgou a Convenção sobre o Crime Cibernético, firmada em Budapeste em 2001. O Brasil, ao aceitar o convite do Conselho da Europa, passou a ser um dos países que aderiram ao instrumento internacional multilateral, fortalecendo assim os laços de cooperação com parceiros estratégicos no enfrentamento aos crimes cibernéticos. Em relação à proteção e à criminalização desse tipo de atitude. É importante a gente destacar aqui que quando a gente fala de uma espionagem de cunho internacional, às vezes fica difícil para que a nossa legislação consiga atingir o infrator que está praticando esse tipo de delito. Entretanto, é importante destacar que recentemente o Brasil passou a fazer parte da convenção que a gente chama aí Convenção de Budapeste, que vai ser uma rede de países onde eles vão se ajudar mutuamente a poder identificar possíveis cometimentos ali de crime em relação a questões internacionais. Então, o próprio fato do país ter aderido a essa convenção faz com que seja mais fácil da gente poder identificar atores que estejam fora do território nacional. Dizer isso, esse é um olhar que eles usam tecnologia, né, o crime organizado usando a tecnologia, obviamente de forma escusa, né, invadindo com informações envolvendo corrupção, seja através de pessoas que eles infiltram dentro dos gabinetes, dentro do sistema de justiça, aí sai do sistema de segurança e as infiltrações criminosas acontecem no sistema de justiça, sempre numa forma de tentar chegar antes e prejudicar as investigações ou até, não raras às vezes, processos em andamento. Para evitar os problemas que esse tipo de ação pode causar, é preciso estar atento e investir em segurança da informação. Na verdade, um exército de proteção online. É importante a gente destacar que questões de espionagem sempre existiram ao longo
da nossa sociedade, inclusive quando a gente fala de espionagem de países, né? Outras comunidades. E é muito importante que a gente invista para se proteger em relação a isso em sistemas informatizados, em maior segurança dos dados, das informações. Do mesma forma que a gente tem aquele indivíduo que vai tentar invadir um sistema, a gente tem um indivíduo, a empresa que trabalha no sentido de proteger um sistema. Então é importante que a gente cada vez mais fique atentos a esse tipo de metodologia que a gente precisa utilizar para proteger, tendo em vista que a gente hoje armazena grande parte das nossas informações em dispositivos digitais. As operações secretas vão muito além da velha imagem de um espião roubando e vasculhando documentos de cima de uma mesa. Na verdade, elas envolvem um planejamento detalhado e muita estratégia. O espião online tem dois tipos de dificuldades. A primeira é infectar os aparelhos eletrônicos do alvo. E a segunda é analisar o grande número de dados coletados, já que toda a nossa vida está dentro destes aparelhos. E usamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. O serviço de espionagem de Estado é tão antigo quanto a própria civilização. Porém, com a tecnologia em pleno crescimento, em especial as de uso militar, que emprega recursos de acesso à internet e às redes de satélites, as guerras estão cada vez mais fortes quando se busca a conquista de territórios, como é o caso da Rússia contra a Ucrânia. Um dos aspectos fundamentais que nós notamos também no caso da guerra da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, é justamente a utilização da guerra cibernética, particularmente da questão da informação. Nós observamos que um dos grandes problemas desta guerra, como dizia no passado Bismarck, numa guerra, a primeira coisa que é sacrificada é justamente a verdade. E neste processo todo de guerra, nós temos observado o quanto de narrativas têm sido criadas e têm sido difundidas justamente com relação à ação tanto de um lado como do outro. Então, isto também faz parte deste pacote de guerra cibernética, de guerra de informação, justamente para manipular a opinião pública, tanto local como internacional, com relação aos objetivos a serem alcançados. Segundo analistas, todos os cenários de guerras, quando a indústria armamentista teve seus primeiros passos, destacando também o período da Guerra Fria, a figura dos agentes de inteligência ou espiões foram peças fundamentais para que as batalhas fossem bem-sucedidas. Isso faz parte, né, tanto do mundo industrial quanto do mundo político, há muitos anos. E os países se beneficiam disso e muitas vezes eles acabam contratando pessoas até internas. Tem um filme novo agora, eu acho que se chama Mutant, alguma coisa nesse sentido. Ele conta exatamente como funciona essa troca de favores entre você, que é natural de um determinado país, trabalha como tradutor ou como espião daquele determinado país, traz as informações e em troca disso você ganha benefícios, seja de cidadania, de green card, na verdade, não cidadania, mas green card para alguns determinados países, a autorização de residência naqueles países e até uma remuneração. Então isso se tornou muito comum nas últimas décadas, né, onde a gente viu aí, desde a época da Guerra Fria com a União Soviética e Estados Unidos, onde tinham muitos agentes infiltrados, inclusive agentes americanos infiltrados na União Soviética e vice-versa, onde eles trocavam informações do que estava acontecendo, tanto no âmbito financeiro, econômico e principalmente no âmbito militar. Durante o período da Guerra Fria, a espionagem teve ali um papel fundamental, até mesmo na determinação daquilo que se passava justamente além das linhas do inimigo. Nós vemos ali, já foram feitos inúmeros filmes até mesmo a respeito de agentes, tanto de um lado como de outro, que justamente
passaram para o outro lado para contribuir com informação e a partir daí que se utilizasse essa informação para a criação de determinadas políticas. Nós vimos que esta guerra de informação existiu com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao desenvolvimento de armas, às políticas ou até mesmo os problemas pessoais dos governantes, justamente porque este tipo de informação necessariamente ajuda naquilo que se pretende fazer com relação ao inimigo. O que se sabe é que as comunicações secretas de quase todas as nações do mundo são transmitidas através de equipamentos criptográficos. Este ano, a Microsoft emitiu um alerta preocupante sobre a segurança cibernética nos Estados Unidos. Segundo a gigante da tecnologia, um grupo hacker patrocinado pelo Estado chinês pode ter se infiltrado em uma série de organizações e infraestruturas nos Estados Unidos. As informações comprometidas abrangem uma variedade de setores, incluindo telecomunicações, transporte e agências de inteligência. O território americano de Guam, que abriga bases militares estratégicas no Pacífico, foi um dos principais alvos de espionagem. A infiltração foi focada na infraestrutura de comunicações. Isso é particularmente alarmante para a inteligência dos Estados Unidos, pois Guam está no coração de uma resposta militar americana em caso de uma invasão a Taiwan. China, em resposta às acusações da Microsoft e do governo dos Estados Unidos, afirmou que Washington tem conduzido uma ampla campanha de desinformação. Mas nenhuma mudança de tática pode alterar o fato de que os Estados Unidos são um império hacker. Lembro que em setembro do ano passado, instituições chinesas relevantes divulgaram um relatório detalhado. Os ataques cibernéticos da Agência Nacional dos Estados Unidos devem abordar imediatamente as atividades relevantes. O clima de espionagem anda tenso. Desde que a Força Aérea Norte-Americana abateu um balão, Estados Unidos e China protagonizam nova fase de acusações relacionadas à cyberespionagem. Mesmo que não tenhamos indícios de que qualquer desses três objetos estivesse vigiando, não podíamos descartar isso. E então é melhor errar pela segurança em termos de proteção de nossos interesses de segurança nacional e pelo fato de que esses objetos poderiam ter, e provavelmente o fizeram em algum momento de seu caminho, ao passar sobre potenciais áreas militares ou locais sensíveis. O balão espião chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos repercute na relação entre os dois gigantes. O caso levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a adiar uma visita a Pequim. A decisão da China de lançar um balão de vigilância sobre os Estados Unidos continental é inaceitável e irresponsável. É disso que se trata. É uma violação de nossa soberania. É uma violação do direito internacional. Um levantamento publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos contabilizou uma lista de 160 casos públicos de espionagem promovida pela China de 2000 a 2021. Desses, 42% foram incidentes envolvendo cyberespionagem, frequentemente aplicado por personagens ligados ao Estado chinês. É notório a guerra de espionagem entre os países. O acontecimento mais recente é sobre a China, da China sobre os Estados Unidos, o qual vários balões foram parar no território americano. Esses balões não só registram bases militares, como também movimentação de aviões de guerras, analisam torres de comunicação e o tempo de resposta para a identificação e a derrubada de um objeto não autorizado. Em resumo, o que parece uma coisa boba, como um balãozinho, nada mais é do que uma grande estratégia de guerra. O governo chinês afirmou que o balão não possuía funções militares ou de espionagem, pois se tratava de um aparelho civil de meteorologia que se desviou do curso original. Mas imagens dos aviões espiões
mostraram que o balão que sobrevoou os Estados Unidos estava equipado com dispositivos para coletar dados de inteligência e não meteorológicos. Uma nota divulgada pela diplomacia americana explicou que o dirigível tinha várias antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações. O dispositivo, que foi abatido enquanto estava no Atlântico, chegou a atravessar grande parte do território americano, sobrevoando áreas onde os Estados Unidos armazenam mísseis nucleares em silos subterrâneos e bases de bombardeios estratégicos. Os Estados Unidos acreditam que o balão estava sob controle do Exército Popular da China e que faz parte de uma frota de equipamentos enviados por Pequim para mais de 40 países, nos 5 continentes, para coletar informações de inteligência. Ao ser questionado sobre o balão, o Ministério Chinês das Relações Exteriores reiterou que se tratava de um dirigível civil e alfinetou os Estados Unidos ao sugerir que o rival é o reconhecido campeão mundial em espionagem e vigilância. Desde maio de 2022, sem permissão de autoridades chinesas, os Estados Unidos enviaram balões de grande altitude que fizeram viagens pelo mundo e sobrevoaram ilegalmente o espaço aéreo da China e de outros países importantes em pelo menos 10 ocasiões. Os Estados Unidos devem conduzir uma investigação e dar explicações à China. A China é um país responsável e que sempre respeita as leis internacionais. Não temos a intenção de violar o território ou o espaço aéreo de qualquer país estrangeiro. Sobre o balão, ainda estamos trabalhando para entender e verificar a situação e esperamos que os dois lados tratem a questão com calma e prudência. O secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Ryder, afirmou que a China operou em vários países uma frota de balões. Sabemos que eles estavam procurando vigiar locais estratégicos, inclusive algumas de nossas bases estratégicas nos Estados Unidos. Joe Biden abordou as tensões com a China depois de abater o balão espião chinês. Ele criticou o governo do país asiático. Estou comprometido em trabalhar com a China, assim poderemos avançar nos interesses americanos e beneficiar o mundo. Mas como já deixei claro na última semana, se Pequim ameaçar nossa soberania, nós vamos agir. A Colômbia disse também ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando pela América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá falou que a aeronave foi identificada sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem, e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. De acordo com especialistas, a espionagem da China acontece em escala industrial, com pequenos pedaços de inteligência reunidos e transmitidos de inúmeras maneiras. Juntos, eles formam imagens detalhadas. A coleta de informações via objetos voadores, como balões, seria mais uma fronteira explorada pela inteligência chinesa. Pequim, no entanto, tem se preparado de fato nas últimas décadas para diminuir a distância para Washington em termos de poderio militar e inteligência. Balões, hackers, tecnologia e informantes. A China sabe como espionar os Estados Unidos. Tudo isso porque o desenvolvimento econômico e tecnológico da China, além da consolidação do poder e do projeto do presidente Xi Jinping, despertaram ambições para entrar numa disputa de poder global com os Estados Unidos, que passa por espionagem e operações militares. O que se percebe neste mundo é como se todos os nossos movimentos fossem constantemente acompanhados em tempo real
por olhares invisíveis. Em vez de estarmos sendo vigiados por câmeras secretas e agentes infiltrados, a tecnologia dos satélites avançou tanto nas últimas décadas que existe a possibilidade de que esses equipamentos se convertam em espiões superpoderosos. Hoje, nós temos também os satélites espiões, né? Que a gente vê acontecendo, até os balões chineses aí que tiveram aqui nos Estados Unidos, nós vemos aí diversos... e é curioso, eu falo sempre isso para os meus amigos. Na minha casa, eu nunca tinha visto isso no Brasil, tá? Mas, e nem tinha visto isso na época que eu morava na Flórida. Mas aqui no Texas, à noite, se você apagar todas as luzes e olhar para cima, você enxerga direitinho os satélites. Dá para você enxergar direitinho. Eles passam numa altitude muito alta e muito rápido. É muito mais rápido do que um avião. Então você percebe a diferença entre um satélite e um avião. Primeiro que ele é muito menor, ele está muito mais alto e ele passa muito mais rápido. Aí você fica imaginando, poxa, esse satélite que está aqui, passam vários, em várias direções. Esse satélite que está aqui, ele pode estar tirando uma foto daqui, de onde eu estou, da cidade, do estado, do país inteiro. Essas fotos em altíssima resolução, eles conseguem mapear onde estão os sistemas de armamento, onde estão os sistemas de defesa, onde estão eventuais pontos de droga. Aí eu pergunto para você, por que as pessoas não acabam com a produção de coca na Colômbia? Por quê? Né? Você tem fotos de satélite, você sabe onde esses caras estão. Ela mete fogo em tudo. Então por que não acabam com isso? Né? E por que cada vez que chegam lá, prendem somente os mulas que estão cuidando da droga, não prendem os chefões? Né? Ou eles não sabem quem são os chefões? Lógico que sabem, mas eles têm informação de que naquele dia, naquela hora, vai ter uma blitz. Por que eles sabem disso? Eles têm alguém infiltrado que passa essa informação para eles. Mesmo nesses tempos em que a disputa pelo poder global abrandou com o domínio americano, a espionagem praticada pelos Estados Unidos permaneceu em ação. Incluiu até nações consideradas amigas. É só lembrar que o Brasil teve a ex-presidente Dilma Rousseff e outras pessoas do seu governo grampeadas pela Agência Nacional de Segurança. O avião presidencial, residências de diplomatas e até o Banco Central Brasileiro foram alvos de escutas por agentes americanos. A revelação causou uma crise diplomática entre Washington e Brasília. Não é segredo que os Estados Unidos espionam os seus aliados, inclusive. Nós tivemos, alguns anos atrás, aquela situação complexa que envolveu o governo americano, e não somente o governo americano, mas também os Estados Unidos compartilham essa informação com outros governos, que eles chamam de outros governos que eles chamam de Five Eyes, os 5 olhos, que incluem Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, em que eles compartilham a informação que eles receberam, muitas delas derivadas da questão da espionagem. E nós vemos, por exemplo, ali que aconteceu no caso de Dilma Rousseff e também da Petrobras. E o Brasil não foi o único. Os alemães também sofreram com essa espionagem, uma vez que a própria Angela Merkel, quando primeira-ministra da Alemanha, estava sendo espionada pelos Estados Unidos, justamente no monitoramento dos seus passos e das suas políticas e aquilo que ela pretendia adotar para justamente criar novas fronteiras de avanço econômico da Alemanha. A espionagem está em todos os países. O olhar tecnológico quer captar informações importantes entre as nações. A Bélgica, por exemplo, abriu uma investigação para apurar a passagem de um suposto navio espião russo pela costa do Mar do Norte. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça. C'est quand même inquiétant parce que on a vu ce qui s'est passé avec Nord Stream, risque de sabotagem. Sim, é preocupante porque vimos o que aconteceu com a Nord Stream, o risco de sabotagem, e por isso estamos muito vigilantes. É verdade que em novembro a defesa pôde observar a presença de tal embarcação. Aparentemente é o mesmo navio que é mencionado na mídia holandesa. Por isso temos de nos manter vigilantes. A partir daí, decidiu-se investir milhões de euros na compra de um software adicional para melhor rastrear esse tipo de ação.
E também aprovamos uma lei importante sobre proteção marítima, que, entre outras coisas, nos dá a capacidade de colocar câmeras em turbinas eólicas para controlar melhor esse tipo de operação. Que, entre autres, donne a possibilité de mettre des caméras sur les éoliennes pour encore mieux contrôler ce genre d'opération. Bruxelas acredita que um navio espião na área poderia coletar informações sobre as principais ligações de energia e comunicações e indicou que a passagem, sem dúvida, deve ser vista no contexto mais amplo da guerra na Ucrânia. O barco foi avistado em novembro, depois de ser relatado em águas holandesas, e desligou um dispositivo obrigatório que permite às autoridades marítimas identificar e rastrear embarcações. Ainda falando de Rússia, o tribunal prorrogou por 3 meses a prisão preventiva imposta ao jornalista americano Evan, do The Wall Street Journal. O repórter, detido pelos serviços de segurança russos em março por espionagem, nega as acusações. Entre os crimes atribuídos está a coleta de informações sobre a indústria de defesa russa. O Kremlin afirma que Evan foi preso em flagrante, sem divulgar provas, já que o caso foi classificado como secreto. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado americano comentou sobre os casos do jornalista e de um ex-infante da Marinha, também detido na Rússia. Pedimos mais uma vez à Rússia que cumpra sua obrigação de fornecer acesso consular a ele. Como disse ontem, na sexta-feira rejeitaram nosso segundo pedido de acesso consular a eles. As alegações contra Evan são infundadas e continuamos a pedir sua libertação imediata, bem como a libertação imediata de Paul Whelan. Se for considerado culpado, o repórter do The Wall Street Journal pode ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão. Blinken ressaltou que a prisão do jornalista americano era injusta. Posso relatar com base no que a embaixadora Tracy disse, que ele está com boa saúde e bom humor, considerando as circunstâncias. Continuamos a pedir sua libertação imediata desta detenção injusta. Em outro caso, a justiça britânica condenou a mais de 13 anos de prisão um segurança que trabalhava na Embaixada do Reino Unido em Berlim por espionar para a Rússia. David Smith, de 58 anos, foi pego após cair em uma armadilha. Um vídeo mostra o homem filmando imagens do circuito interno de televisão da embaixada. O réu admitiu 8 acusações ligadas à espionagem. Em 2020, o ex-funcionário enviou uma carta a um membro da equipe militar da embaixada russa em Berlim, com documentos que incluíam nomes, endereços e números de telefone dos funcionários da missão diplomática britânica. Ele foi condenado pelo Tribunal Criminal de Londres com base no dano causado ao Reino Unido por suas ações. Apesar de não ter entregue documentos altamente sigilosos, nem ter repassado informações sobre as armas britânicas, o juiz considerou que sua culpa era alta, já que ele copiou uma quantidade significativa de material ao longo dos anos. As operações de espionagem revelam uma crescente desconfiança entre os governos. No momento de realinhamento das forças globais, países investem mais em espionagem digital e ataques contra inimigos políticos. A força está na tecnologia e em quem opera elas. Hoje, a guerra cibernética é o caminho da vitória para as nações. Os grandes serviços de inteligência internacionais e brasileiro buscam potenciais candidatos a espiões em todos os lugares do planeta. Um exemplo é o funcionário da Guarda Nacional dos Estados Unidos, suspeito de protagonizar um dos maiores vazamentos de documentos confidenciais do governo americano nos últimos 10 anos. O jovem Jack Teixeira, de 21 anos, compareceu pela primeira vez a um tribunal federal de Massachusetts. A prisão foi depois de uma investigação de uma semana, alimentada pela cobertura frenética da imprensa. A Guarda Aérea Nacional disse que o jovem é um especialista em tecnologia da informação
e se alistou em setembro de 2019, integrando o setor de inteligência da força desde outubro de 2021. De acordo com o jornal The New York Times, os documentos vazados revelaram preocupação sobre a viabilidade de uma próxima contraofensiva das forças de Kiev contra as tropas russas e deram sinais de que os Estados Unidos estariam espionando aliados como Israel e Coreia do Sul. Ainda segundo a imprensa americana, o grupo de cerca de 24 pessoas, inclusive da Rússia e Ucrânia, se uniu pela paixão mútua por armas, equipamentos militar e Deus, e formou um clube. Jack Teixeira tinha uma visão sombria do governo americano e falava dos Estados Unidos, particularmente dos membros da Ordem e do Serviço de Inteligência, como forças sinistras que tentavam reprimir os cidadãos e mantê-los na escuridão. A maior parte dos ataques que são documentados, eles partem de fora do país. Normalmente da Rússia, Ucrânia, na China, Coreia, mas tem participação sim, pelo menos em parte do ataque, de grupos brasileiros e até de ex-funcionários ou funcionários que são cooptados para colaborar com esse tipo de coisa. 50% dos casos. Quando a gente tem muita pressa para conseguir uma informação, o caminho mais simples é cooptando alguém. Um cara que trabalha na manutenção, um copeiro, um faxineiro. E em alguns desses casos, essa pessoa só precisa levar um aparelho para dentro da empresa, conectar isso na rede, ou não, quando não consegue, o acesso é feito por nós, e com o aparelho dentro da rede é como se eu estivesse dentro da empresa para fazer o levantamento de informação. Este homem é um hacker. Ele trabalha com espionagem. Ele não será identificado, mas vamos chamá-lo de John. John conta que no Brasil, muitos espiões são contratados diariamente, porque trabalho não falta no país. É um trabalho desafiador, tem muito trabalho no Brasil. Todo dia é uma novidade, todo dia é um serviço diferente que pedem, coisas mais simples, coisas mais complexas, mas tem muito trabalho. É desafiador no sentido de que a gente tem que estar se renovando a cada dia, aprendendo coisas novas. Todo dia alguma coisa é corrigida, uma falha é descoberta, e a gente trabalha em cima disso, principalmente buscando informações que clientes procuram através da gente. Ele explica algumas ações de estratégia para obter informações sigilosas. Muito do contexto em que a gente é colocado, mas basicamente a gente busca um acesso externo, aí pode ser através de rede Wi-Fi, de algum bug que é colocado no poste, na entrada de fibra ótica, entrada de cabo de rede. Quando é necessário, a gente pode cooptar alguém de dentro da empresa para colaborar com a gente, colocar a gente lá dentro, que seria o pontapé inicial. E a partir daí, o cliente define qual é o escopo, qual é o alvo, e a gente corre atrás de levantar essas informações. No Brasil, está cada dia mais popular o crime cibernético, que assusta de prefeitos a diretores de grandes empresas. O crime do momento hoje é o ataque de ransomware. É onde o hacker ou o grupo, ele invade a empresa, compromete os dados da empresa, ele criptografa esses dados e exige um resgate para que a empresa volte a operar. Então, algumas grandes empresas no Brasil e no mundo já passaram por isso, muito mais do que foi divulgado. Mas a gente tem o caso da JBS, por exemplo, que foi um dos casos de invasão que ocorreu, onde essas empresas pagam esse valor do resgate para simplesmente voltar a operar porque fica tudo bloqueado. Os valores de resgate para empresas, normalmente, eles superam 5 milhões de dólares. Os pagamentos são feitos em criptomoeda, porque dificulta muito o rastreamento do dinheiro. E quando um grupo decide atacar, ele ataca por segmento. Então,
Uma semana tem empresas farmacêuticas sendo atacadas, na outra semana são bancos, na outra semana são grupos de mídia. E normalmente quando uma empresa recebe um e-mail de extorsão, outras concorrentes estão recebendo também. A espionagem envolve pessoas treinadas, mas que na maioria das vezes não se conhecem. Tudo é muito restrito e de uma artimanha impressionante. Normalmente você tem um grupo, essas pessoas não se conhecem, cada um tem uma tarefa, então um faz o levantamento de vulnerabilidades, o outro procura formas de explorar essas vulnerabilidades. Outra parte do grupo ela é responsável por criar o programa, o script que vai concretizar o ataque, criptografando dados ou extraindo informações. E tem uma parte do grupo que é responsável por criar aí os meios para o recebimento dos fundos. Criar conta, dividir o dinheiro e normalmente um trabalho desse é concluído sem que uma pessoa conheça a outra pessoalmente. O Brasil nunca esteve livre de espionagens. A nação é sempre observada e tem os passos vigiados por quem vive nas sombras de informações. Esse é o tipo de trabalho que a gente faz na sombra, né? A gente não aparece, é um trabalho muito voltado à inteligência e contra-inteligência, então envolve agentes do governo, envolve pessoas de dentro das empresas. Essa fase de cooptação de pessoas é um trabalho muito específico da área de inteligência, da área de espionagem, então a gente pode considerar que quem faz esse tipo de trabalho é um espião cibernético. Quando a gente tem um objetivo bem estabelecido e a gente atinge esse objetivo, a sensação é muito boa. O objetivo atingido acaba sendo mais satisfatório do que o dinheiro que a gente vai receber por esse trabalho. Tem empresas que já chegaram a pagar bilhões simplesmente para não ter os dados vazados e nem ter a informação de que esse ataque ocorreu divulgada na mídia. A espionagem industrial é a prática de obter informações de caráter secreto ou confidencial sobre governos, organizações, empresas ou até mesmo pessoas físicas, como conta Rodrigo Monteiro, que já fez trabalhos investigativos para o governo brasileiro. O trabalho maior que eu já fiz de infiltrado aí foi para o Ministério da Saúde, né? A gente queria saber como que era transportado o plasma sanguíneo, né? Que é mandado para fora do país para fazer remédio para o câncer, né? E no transporte tinha muita perda porque quebrava muito material, né? Então a gente fez um serviço de mais de 30 dias. A gente começou aqui em São Paulo, foi para Santa Catarina, para o sul e terminou só no Nordeste. Um serviço de 30 dias embarcado num caminhão para saber o que estava acontecendo, né? Cara, o seu SPA é muito bom. É um serviço que não tem rotina, todo dia você está num serviço diferente, né? A gente também não tem horário, a gente viaja bastante, é muito legal, vale muito a pena. Para o professor de Relações Internacionais, a espionagem faz parte da política externa nos países. Principalmente das grandes potências. Se nós olharmos aí as últimas guerras, principalmente a Guerra Fria, a espionagem ela fez parte dos dois lados. Então, principalmente agora com a tecnologia, é muito mais simples, é muito mais fácil para que essas informações consigam aí ser alcançadas através de espaço aéreo, através de satélites e tudo mais. O primeiro efeito que nós podemos ver de geopolítico é esse acirramento das tensões entre a China e o Ocidente. Lembrando que o que ocorreu recentemente em fevereiro nos Estados Unidos, no Canadá, é uma atitude que não foi reconhecida pela China como uma espionagem, como um ato de espionagem, né? Mas também a China não negou nenhuma acusação, né? Então não houve aí uma negação da China, até porque a China também acusa os Estados Unidos de fazerem a mesma coisa.
Então, o que eu vejo, o primeiro efeito geopolítico que eu vejo, esse acirramento de tensões, as tensões aumentam, só que é claro, é uma coisa que eu sempre falo, é quase impossível hoje acontecer uma guerra entre Estados Unidos e China, tá? Por conta dessa interdependência econômica, interdependência comercial, é muito difícil que esses países resolvam suas tensões, mesmo que essas tensões de natureza militar, no campo bélico. Sobre o crime de espionagem, o especialista explica a punição. A espionagem é um dos meios para a fabricação de inteligência. Não é o meio tradicional nem o meio clássico, mas você também consegue fabricar, produzir inteligência com espionagem. A espionagem não é prevista no Código Penal como crime, a não ser no Código Penal Militar, no artigo 143, cuja pena máxima é de 12 anos, de 4 a 12 anos. Mas ela se refere à segurança externa do Brasil. Crime de violação de segredo funcional. E também é viável a espionagem via telefone celular, que é a invasão do dispositivo informático, aquela lá prevista no artigo 154A, em que o agente insere algum tipo de programa espião, spy, no telefone celular de alguém e obtém informações sensíveis da sua rotina, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, numa grossa análise, nós temos aí a função ativa, a passiva, quando envolver funcionário público, que é cooptado para transmitir informações sigilosas. O crime de dever de sigilo funcional também, de funcionário público com autorização pública, e o crime de espionagem, de invasão de dispositivo informático. Um mundo repleto de ataques digitais. Porém, a inteligência de dados é um recurso essencial na luta para se manter atualizado em relação aos agentes de ameaças. O que precisa é defender a rede e entender as motivações dos agentes e conhecer as técnicas e procedimentos usados por eles para tentar mitigar ameaças atuais e futuras. Ou seja, esse é o crime organizado espião. Uma das características fundamentais da organização criminosa é a simbiose, organização criminosa, facção criminosa e o Estado. Há uma interligação muito grande, há tentáculos daquela organização criminosa dentro do Estado. E já dizia Sun Tzu, um exército sem um agente secreto é um homem sem olho e ouvido. De modo que, para que uma facção criminosa tenha êxito, é sobremaneira necessário e importante que ela tenha informações. E essas informações, por vezes, são retiradas, extraídas do poder estatal, de instituições que trabalham contra o crime organizado, de pessoas que são cooptadas, que se vendem para trabalhar em prol da criminalidade organizada. Não muito longe da realidade do Brasil, a facção PCC, Primeiro Comando da Capital, é um exemplo de espionagem. A organização criminosa, há décadas, sabe bem como agir e atingir seus alvos. O crime organizado se especializou, inclusive, que é uma sintonia, denominada sintonia restrita, que serve exatamente para isso, para levar a cabo planos visando eliminar autoridades que, eventualmente, proferem decisões ou então emitam pareceres que desagradem as facções. E no caso do ex-ministro da Justiça, há a informação de que utilizaram esses mecanismos para que a vida dele fosse descortinada. Inclusive, pagavam aluguéis próximos à residência dele, enfim, tudo com o objetivo de levantar a rotina dele, de familiares, eventualmente, e levar a efeito o plano de eliminá-los. Ivana cita o caso do juiz Machadinho. A morte do magistrado completou 20 anos.
Os criminosos eram espiões dentro do fórum e assim conseguiram executar a missão de matar o juiz corregedor de 14 presídios do oeste do estado de São Paulo, forte reduto da facção. Eles acabam, de alguma forma, por exemplo, no caso do Machadinho, onde um dos envolvidos na organização criminosa chegou a se passar por advogado, entrar dentro do fórum, e no fórum, né, que tem todo um comportamento, existe todo um dress code, né, ele se fazendo de advogado, transitando pelos corredores do fórum, percebeu, e na verdade depois repassou, o comportamento do juiz, né, a rotina daquele juiz, né, e sendo que com essa informação a organização criminosa estruturou o momento da abordagem e do homicídio do juiz. No caso do Sérgio Moro também da ameaça, segundo investigações de inteligência, obviamente, a organização criminosa, os criminosos que queriam matá-lo, também com o uso de dinheiro, com o uso de tecnologia, começaram a seguir, né, e a tentar descobrir qual era a rotina do juiz-alvo ou da autoridade-alvo e também da sua família, para que depois dessa informação se estruturasse o momento da prática do delito. A mesma coisa, por exemplo, na tentativa de resgate do Marcola, onde você, por via de monitoramento eletrônico, você conseguia, né, descobrir qual era a rotina dos funcionários daquele presídio e, de alguma forma, montar do lado de fora uma estrutura, e aí uma estrutura utilizando armas de grosso calibre, sicários, né, indivíduos que conheciam o uso de explosivo, isso tudo pago e muito bem pago, com fortunas a essas pessoas, para descobrir qual era o momento de invadir o presídio, que tinha inclusive o plano 3 degraus, e, né, tirar de lá de dentro o alvo, que no caso era o Marcola. A Agência Brasileira de Inteligência desenvolve trabalho de obtenção e análise de dados para detectar e neutralizar ações de espionagem contra interesses do país e avaliar as ameaças cibernéticas aos interesses nacionais. Tem a inteligência que trabalha, inclusive, com contra-inteligência. Existe lei que disciplina, né, todo o serviço de inteligência da estrutura do sistema de segurança pública. Entretanto, os criminosos, eles praticamente clonam esse programa, né? Esse protocolo, é um protocolo que existe, e utilizam para pegar informações e, com essas informações, praticar uma conduta criminosa, né? Ao contrário do sistema de segurança, que usa esse protocolo, né? Um protocolo, volta a dizer, rígido, né? Com sigilo. O policial até responde criminalmente por da quebra de sigilo, por exemplo, passar um release. Eles usam esse mesmo protocolo, só que, ao contrário de fins de busca, de investigação, né, e de segurança pública, eles utilizam, né, em busca da prática de uma conduta criminosa que eles esperam ser exitosa. A fragilidade brasileira à espionagem não será superada de imediato. Segundo especialistas, a lei precisa mudar. Aquela história, sempre se a informação vaza e se há uma cadeia sucessória de pessoas que tiveram contato com aquele documento, é muito difícil detectar de onde saiu o vazamento. De outro lado, se a informação for realmente sigilosa, se o mandado sair de maneira absolutamente protegida, fica mais difícil de vazar essa documentação. Mas, de certa forma, se há esse tipo de informação prévia de onde o mandado vai ser cumprido, sem dúvida estamos em face de uma espionagem que pode ser classificada como crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Como eu disse, no Código Penal não há a figura típica da espionagem, a não ser no Código Penal Militar, mas isso envolve questão de segurança externa do país. O diagnóstico da situação é simples. A espionagem é uma ferramenta que a cada dia está se aperfeiçoando,
para o bem e principalmente para o mal. O crime organizado, ele não existe crime organizado se não houver espionagem e informação. Não existe crime organizado. Eles não conseguem se organizar, eles não conseguem ter sucesso se não houver essa troca de informação, que é o que dá poder para eles. E muita gente fala, poxa, mas é impossível controlar o crime organizado no Brasil. Não, não é impossível. A Itália fez isso com as máfias, né? Hoje você tem polos onde existem as máfias na Itália, mas a Itália, quando entrou em guerra declarada com as máfias, a primeira coisa que eles cortaram deles foram o quê? As informações. Então passaram a tirar todos aqueles braços de informações e de, obviamente, atuação que eles tinham num poder paralelo aí, que era essa troca de informações através das espionagens. A espionagem no século XXI está moderna, bem diferente da época de James Bond. Eles circulam com cartões de visita, governos, tribunais do Brasil e do exterior. E quando não, estão por trás das tecnologias mais avançadas de qualquer lugar do mundo. E o Documento Jovem Pan termina aqui. Todo o conteúdo do programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Um ótimo final de semana para você e até a próxima. Realização Jovem Pan News.